Jesus Cristo. Querido Deus e Pai, nós te damos graças, te louvamos, Senhor. Oh Deus, muito obrigado, Senhor. Oh Deus, que alegria, Senhor, mais um domingo, Senhor. Logo cedo podemos chegar e te adorar, meu Pai, ouvir a Tua palavra, tocar nas realidades do Espírito, Senhor. Mas que alegria, Senhor, e fazer isso juntamente com nossos irmãos, Pai. Não que a gente não possa fazer isso em casa, às vezes no nosso quarto, Senhor. Nós sabemos que podemos fazer isso, Senhor. Mas fazer com nossos irmãos, tocar no Senhor com nossos irmãos é tão especial, Senhor. Porque a Bíblia nos ensina que Deus tem uma família na terra. E essa família chama-se igreja. Oh Deus querido, muito obrigado, Senhor, por nos chamar para a Tua família, Senhor, por nos salvar e nos colocar nesse corpo, Senhor, como parte desse corpo. Não como partes obsoletas de uma máquina que não funciona, Senhor, não, mas como um corpo funcional, um corpo onde cada um tem a sua função, onde cada um tem, Senhor, a sua importância. Todos nós temos essa importância na casa de Deus e no corpo de Cristo. Oh Deus, muito obrigado, Senhor, por nos mostrar essas coisas. Senhor, por nos mostrar que cada irmão é importante, Senhor. Oh Deus querido, muito obrigado, Senhor. Obrigado pelos que puderam vir, Senhor. Te agradecemos também por aqueles que não puderam vir, Senhor. E te pedimos que o Senhor guarde os nossos irmãos nessa hora, Pai. Livra do mal. Todos eles, Senhor. Se tiver alguém doente, Pai, que o Senhor esteja curando, livrando do mal, guardando, abençoando, meu Deus. Oh, Deus querido. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, meu Pai. Senhor, nós te pedimos a Tua proteção, nós te pedimos a Tua graça, te pedimos a Tua unção, Senhor, nessa hora. Precisamos muito, meu Pai, sermos cheios do Teu Espírito e também recebermos a Tua palavra, Senhor. Não para o inchaço da mente, Senhor, não, Senhor, mas para a transformação da nossa alma, Pai. Oh, Deus querido, como nós precisamos, Senhor, ser renovados e transformados pela Tua palavra, Senhor. Então eu te peço, Senhor, tem compaixão de nós, tem misericórdia de nós, Senhor, e abre a Tua palavra, Senhor. Nos ensina, Pai. Somos todos Teus servos, todos meninos, Senhor. Principalmente eu, Senhor, que eu quero sentar aos Teus pés e aprender de Ti que é manso e humilde, Senhor. E dessa maneira encontrar descanso para a minha alma. Oh, Deus querido, nos ensina essas coisas, Senhor. Fala conosco, Senhor, te peço, Pai. Abençoa essa escola bíblica, Senhor. Abençoa esse culto que virá logo em seguir, Pai. Abençoa, Senhor, os louvores, que o Senhor nos toque nos louvores para que possamos realmente adorarmos em espírito e em verdade, Pai. Senhor amado, usa o Teu servo Robert para nos trazer a palavra também, Senhor, aquilo que o Senhor quer derramar nos nossos corações, Pai. Fala conosco, Senhor, precisamos Te ouvir, Pai. Oh, Deus querido, receba as nossas orações também, Senhor. Oh, Deus amado, perdoa nossos pecados, Senhor. Perdoa, Senhor, muitas vezes, Pai, a nossa comodidade, Senhor. Perdoa, Senhor, muitas vezes, Senhor, a nossa falta de vontade, meu Deus. Perdoa-nos, Senhor. Limpa-nos nessa hora, Pai. Nos traz um renovo, Senhor, eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glória ao Teu nome. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se sentar? Irmãos, os irmãos podem ver aí essa folha aqui, ela tem o frente e verso, né? E você pode reparar, obrigado, irmão. Você pode reparar também que não está o capítulo completo aqui. Porque é praticamente certo que nós não vamos conseguir ensinar todo o capítulo 9 hoje. Os irmãos vão ver que tem muito assunto aqui no capítulo 9, muita coisa. Tem partes aqui que são delicadas e que merecem ser muito bem explicadas, né? Se fôssemos fazer uma aula um pouco mais densa desse capítulo 9, eu creio que demoraria umas 3 horas. Mas nós vamos tentar chegar até o versículo 24 por ali, em 1 hora, tá? Em 1 hora. Então vai ser bem denso o assunto.
Eu confesso aos irmãos que essa aula de hoje foi a que eu mais me preparei, foi a que eu gastei mais horas. Eu estimo aí que no mínimo foram 10 horas de preparação para essa aula, no mínimo 10 horas. Mas com certeza, tirando as outras leituras paralelas, tudo foi bem mais de 10 horas. Mas especificamente que eu sentei para a aula foram 10 horas. Então, para os irmãos terem uma ideia, né? E essas notas que tem aqui do lado, os irmãos podem reparar aí que tem o número do versículo e tem a nota ali, né? Na palavra que está grifada em negrito, tá certo? É claro que nós não vamos conseguir ver todas essas notas, todos os detalhes dessas notas, tá? Então isso aqui fica para um estudo durante a semana, os irmãos que tiverem interesse. E aconselho realmente que façam isso, irmãos, é muito importante. Eu creio que o que Deus tem falado, que o que Deus tem nos dado nesses dias, é algo maravilhoso. Não tem nada de novo aqui, irmãos. Não tem nada que já não tenha sido falado na história da igreja. Não tem nenhuma novidade aqui, irmãos. Mas eu creio que o Senhor tem derramado uma graça tão abundante, tão maravilhosa, para que pudéssemos revisitar esses textos, revisitar esse conhecimento que o Senhor já tinha trazido ao longo da história da igreja, né? Para realmente, irmãos, podermos tocar as realidades desse texto, né, pela fé, de uma maneira muito mais profunda do que o que conhecíamos antes. E eu digo isso principalmente da minha parte, irmãos, da minha parte. Como o Senhor tem me abençoado nesses textos. Agora entrando realmente na escola bíblica, é importante dizer que, como tínhamos falado antes, do capítulo 1 ao capítulo 8, nós temos realmente a teologia, vamos chamar assim, né? O corpo teológico da carta aos Romanos. Que o assunto principal é a justificação pela fé. É a justificação pela fé. Paulo parou o assunto? Não, os irmãos vão ver que ele não para o assunto, ele continua o assunto. Só que agora ele começa a levar para uma esfera prática. Tá? No capítulo 12 ao 16 é prática pura, é a vida da igreja, tá? Mas no capítulo 9 ao capítulo 11 é como se fosse um parênteses no meio dessa carta, onde Paulo vai então tratar do assunto, a questão Israel, ou seja, judeus, israelitas, tá? Judeus na carne mesmo, tá certo? E por que era necessário naquele contexto fazer isso? Trazer esses 3 capítulos no meio aí. Por quê? É uma doutrina bíblica muito importante, irmãos. Mas o contexto prático ali era o quê? Era como se fosse uma vacina para os romanos. Aquilo que Paulo traz como um antibiótico para os gálatas. Por que antibiótico? Porque eles estavam doentes. E a doença era o quê? Era as doutrinas judaizantes. Entendeu? Aqui em Romanos, como ele não, pelo menos o que dá a entender no texto, no começo que nós estudamos, que ele não conhecia a maioria dos romanos, ele não tinha ido lá ainda, até então, até quando ele escreve a carta aos Romanos. Então o que ele faz? Ele escreve um tratado teológico, ou seja, ele expõe a teologia, aquele ensinamento bíblico, ele expõe de uma maneira muito clara para os romanos. Tanto da questão da justificação pela fé, como da questão também da justificação pela fé, aplicando, fazendo um contrassenso contra a doutrina dos judaizantes. Compreende? É muito importante, irmão. Ah, mas então isso não é importante para nós hoje. Claro que é. É muito importante. Nós vemos, os irmãos vão reparar que ao longo da história da igreja, chamando ela de doutrina dos judaizantes, ou chamando o nome que for, irmãos, essa questão da justificação pelas obras, ela acompanha toda a história da igreja. Né? Toda a história da igreja. Inclusive a reforma veio muito por causa disso. Muito por causa disso. Porque o catolicismo estava enfiado na justificação pelas obras. Compreende? E que tinha aquela questão das indulgências, né? A pessoa tinha que pagar uma indulgência, que na verdade o objetivo era o financeiro, né? A pessoa pagava a indulgência, mas daí ele falava assim, olha, você paga a indulgência, você reza tantas Ave Maria, tantos Pai Nosso, tanto não sei o quê, e daí você vai subir na escada aqui de joelho até chegar lá em cima, e cada degrau da escada você vai rezando uma Ave Maria, a hora que você chegar lá em cima, o seu parente sai do purgatório. Né? Então, inclusive, olha a distorção, né? Inclusive não era nem a justificação para a própria pessoa, era para um outro terceiro ainda. Né? Então, olha o nível que chegou a deturpação.
E chegou a esse ponto por quê? Bíblia fechada. Bíblia fechada. Né? Palavra de Deus fechada, irmãos, é trevas terríveis. Tá certo? Então, irmãos, agora nós vamos entrar no capítulo 9 mesmo, vamos começar a leitura comentada aqui. Vamos abrir a palavra de Deus aí. Se os irmãos quiserem, podem acompanhar até na folhinha, tá? Que tem o texto aí. Apesar que nós vamos puxar algumas referências também, que são importantes. Capítulo 9, verso 1. Romanos capítulo 9, 1 diz assim: Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Ou seja, como eu sempre falo, né? O Espírito testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Uma referência aí, Romanos 8,16. Ou seja, a atuação do Espírito Santo é no espírito, né? No nosso espírito humano. Né? Então a consciência é uma das 3 faculdades do nosso espírito. Uma das 3 faculdades. Quais são as 3 faculdades do espírito? Comunhão, consciência e intuição. Tá? Essas 3 coisas elas não são na alma, elas são no espírito. Tá certo? O espírito, a função primária do nosso espírito, ele foi criado com esse objetivo. De quê? De ter comunhão com Deus. Do homem ter comunhão com Deus. Tá? Então, o Espírito Santo está testificando no Espírito de Paulo que o que ele está falando é verdade. Ele está falando, olha, essa é garantia do que eu estou falando é verdade. Porque o Espírito testifica na minha consciência, ele não testifica na minha alma, ele testifica na minha consciência, no meu próprio espírito. Que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Olha só, então ele está falando assim, olha, eu vou falar para vocês com muita certeza, porque o Espírito testifica no meu espírito, na minha consciência, de que eu tenho muita tristeza no meu coração. Tá vendo? E o coração já fala da alma, né? Fala da vontade. Quando você lê coração na palavra de Deus, você sempre entenda como vontade. Então, quer dizer, o Espírito trabalhando no Espírito de Paulo, então gerava uma vontade santa na alma dele, né, de querer ter comunhão com os irmãos dele. De irmãos na carne, eu digo, né, judeus. Agora ele está falando de israelitas na carne, tá? Esse é o assunto agora. E ele falou assim que ele desejava ser anátema, ou seja, ser maldito de Cristo. Ser amaldiçoado por causa dos irmãos na carne dele. Irmãos, soa muito estranho esse versículo, não soa? Como assim querer ser maldito de Cristo, né? Mas isso, irmãos, é altamente santo, vamos dizer assim. Não sei se é o termo correto, mas isso é espiritual, irmão. Você viu? No espírito, na alma, transformando a alma de Paulo. E como é que se move isso? Como é que projeta isso no mundo, vamos dizer assim, no mundo palpável, né? Esse sofrimento dele na vida dele pelos irmãos, pelos judeus. Tá vendo? Como Moisés, irmãos. Aqui Paulo ele tá no mesmo espírito de Moisés. Quando o Senhor falou, Moisés, sai da frente que eu vou passar por cima desse povo aqui, aí de você eu vou fazer uma nova nação. Aí ele falou assim, olha Senhor, se o Senhor quiser então fazer isso, então o Senhor risca o meu nome do seu livro. E me manda junto. Me manda embora com esse povo aí. Pode passar por cima. Passa o rolo por cima de mim. Todo mundo aí. Tá vendo? E o Senhor conhecia o coração de Moisés. O Senhor queria justamente provocar essa resposta em Moisés. Que está provocando em Paulo também aqui. Tá vendo? Eu queria ser maldito. Por amor dos meus irmãos. Tá vendo, irmão? É assim, esse é o sentimento que nós temos que ter para com os mais novos, para com os fracos na fé. Em vez de falar assim, Senhor, queima tudo, passa por cima, passa o teu rolo. Fala, não, você se, né, na sua alma, você gemer no teu espírito e depois na tua alma pelos que não conhecem o Senhor. E até mesmo pelos que são cristãos, mas estão em pecado ou estão numa comunhão morna com o Senhor.
Compreende? Esse é o desejo do Senhor aqui, muito bem expresso nesse versículo, claramente expresso, aliás. Verso 4. Que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, a lei, o culto e as promessas. Olha só as anotações que tem aqui, irmãos. Quantas referências e anotações que tem aqui. Eu gostaria de trabalhar cada uma delas com vocês, mas se eu fizer isso, nós vamos ficar umas 4 aulas só de Romanos 9, né? Mas eu vou falar bem rapidinho. Adoção de filhos. Ou seja, vem a promessa da filiação. Se os irmãos olharem lá em Gálatas, por exemplo, né? Em Gálatas 3,16, ali, no contexto do capítulo 3 ali, né, que fala que Deus prometeu a Abraão o herdeiro, e não herdeiros, mas o herdeiro que é Cristo. Tá vendo? Então vem essa promessa da filiação. Né? Lembra que quando Jesus falou que ele era que o filho do homem, na verdade, é o filho de Deus, e os judeus se escandalizavam, falaram assim, você está se fazendo Deus também. Tá vendo? Então dizer que era filho de Deus era algo realmente... assim, era um tabu muito grande, era algo insuportável para eles ficar ouvindo isso, que Jesus era filho de Deus. Né? Se Jesus tivesse falado que era só um profeta, eles teriam aceito até. Mas filho de Deus, não. Compreende? Mas era necessário, sim, se revelar como filho de Deus. Então, quer dizer, os judeus, se tivessem recebido o filho, também seriam filhos de Deus. Legítimos, e não filhos na carne, segundo a carne, né? Que nem Paulo falou no versículo anterior. E a glória, ou seja, a revelação do Filho de Deus, irmãos. Glória fala de revelação. E as alianças. Por que aliança no plural aí, irmãos? Por que não há aliança? Porque nós temos 2 alianças. 2. Uma do Monte Sinai e uma que eu chamo de Monte Moriá, que é o pacto de Deus com Abraão. Né? Que é aquela uma é a sombra, outra é a realidade. Tá vendo? Ou seja, o Monte Moriá aponta para na verdade, outro monte, que é o Calvário, né? Que é o pacto do Calvário, na verdade, né? O Monte Moriá também é sombra lá no Antigo Testamento. Então, por isso que são 2 alianças. Uma, onde Deus exige que o homem cumpra suas ordenanças, suas leis. Exige, é uma exigência de Deus. Se você fizer, você é abençoado. Se você não fizer, morte. Se você não fizer, se você desobedecer, está fora. Está fora. E a outra aliança que Deus fez com Abraão, onde Deus dá um sonífero para Abraão e ele dorme. Né? E Deus só promete. Só existe um juramento, irmãos. Isso está tá no capítulo 6 e capítulo 7 de Hebreus. Fala que Deus jurou, foi Ele quem jurou. E não foi nós que juramos, não foi Abraão que jurou. Glória a Deus que Abraão não jurou. E o povo lá no Monte Sinai fala assim, Senhor, nos dá leis aí para a gente obedecer. Ou seja, o que o povo estava falando? Eu quero obedecer, eu vou obedecer, Senhor, me dá as leis que eu vou obedecer. Ou seja, o homem, então você quer leis para você obedecer? Então tá bom, tá aqui, ó, faça isso e viverás. Não era o que Jesus falava? Senhor, o que eu faço para me salvar, para eu me salvar? Falou, você não leu os profetas? Você não leu a lei? Isso. Honrar teu pai e tua mãe, sei o que lá, não matará, não furtará, não sei o que lá. A lista completa. Todo lado. Senhor, isso desde pequeno tem obedecido. Tem mesmo? Faça isso e viverá. Acabou. Mas quem que faz, irmão? Quem que cumpre na essência? Quem que mostra naquele nível, cumpre naquele nível que Jesus mostrou? Né? Só olhar você já está cometendo pecado. Quem que cumpre? Na essência da lei. Não cumpre, irmão. As alianças, a lei. Acabamos de falar da lei, né? O culto, ou seja, todo o bojo das ordenanças daquele pacto do Sinai não contempla somente a lei e as leis, né? Tem a lei, que é os 10 mandamentos, e as leis, né? Ou seja, todas as outras ordenanças, que está tudo no pacote completo, vamos dizer assim, né? E isso inclui também, as ordenanças inclui também todos os rituais cerimoniais, né? Que eram só sombra da realidade, que inclui o tabernáculo, que inclui o templo, que inclui os sacrifícios, as ofertas,
Inclui tudo isso. Então, quer dizer, veio por quem? Por quem que Deus trabalhou isso? Pelos judeus. E as promessas. As promessas. Olha só. Eu fiz uma observação importante aqui. Na observação I aqui, irmãos. Promessas, tá vendo? Tá vendo ali no verso 4? Tem promessas, né? Aí você vai aqui do lado, promessas, ó. Promessas no plural. Isso me chamou a atenção, irmãos. Foi um detalhe que eu tive que pesquisar, gastei algumas horas pesquisando essa questão das promessas aí. E por que? Você vai ver que promessa no Novo e no Antigo Testamento, você quase não acha no plural. É sempre a promessa. É aquela promessa que Deus faz a Abraão. Entendeu? E qual promessa era essa? Que viria o herdeiro. Entende? Mas aqui ele já falou do herdeiro, ele falou da adoção de filhos. Tal. Então ele está falando de que promessas, então? No plural. Promessa da vida presente e da vida por vir, ou seja, a promessa da vida eterna. Onde eu extraí esse ensino de que as promessas no plural são duas. Promessa da vida presente e da que há de vir. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 8. Depois os irmãos podem dar uma conferida lá, tá? Tem a referência lá. Dos quais são os pais. Verso 5, né? Dos quais são os pais. Que pais são esses? Abraão, Isaac e Jacó. Tá bom? É disso que ele está falando. E dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Deus bendito. Glória a Deus. O assunto não é esse. Nós não vamos entrar nisso agora. Esse é assunto para uma outra aula. Mas Cristo é Deus bendito eternamente. Amém. Ou seja, Ele é eterno. Tá? Não é criado. Quem é eterno nunca foi criado, concorda? Quem é eterno não é porque... Irmãos, nós nunca seremos eternos. Vocês compreendem isso? Ainda que possamos ter a vida eterna. Uma coisa é você ter algo eterno em você. Outra coisa é você ser aquilo eterno. Você não é o eterno. Você tem o eterno. Você tem Deus em você. Você tem a vida de Cristo em você, que essa vida é eterna. Amém? Como é que Cristo vai dar uma vida eterna para você se Ele mesmo não é eterno? Compreende? Só isso aí você já desmorona toda essa teologia do testemunho de Jeová, você desmorona todos esses agora que estão falando aí, né, que Jesus é um Deus menor. Se é um Deus menor, sugere que foi criado, né? Tem uns aí falando aí, tem milhares de seguidores aí na internet. Tem milhares, tem 200 mil seguidores aí. 6. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Opa, isso aqui é importante, irmãos. Muitos pegam esse verso aqui e fizeram uma doutrina terrível em cima desse verso e de alguns outros que os irmãos vão ver nas próximas aulas. Terrível. Que é uma doutrina que inclusive está no meio protestante, tá? Está no meio evangélico. Muito, muito, muito. Acho que aqui no Brasil até chama-se teologia da substituição. Ou seja, Deus tem um povo, e esse povo é a igreja, e Israel para fora. Rua para Israel. Ou seja, Deus perdeu a paciência com Israel e acabou Israel. Será, irmãos? Nós vamos vendo. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que Deus tem duas maneiras de salvar. Não é isso que eu estou falando, tá bom? É bem importante isso. E Paulo vai falar isso e nós vamos ver nesse capítulo. O assunto continua sendo justificação pela fé. Quem não crê no Filho não tem a vida, irmão. Isso é bem claro. Tá bom? Deus não tem um jeito de salvar com Israel e um jeito de salvar com a igreja. Não é assim que eu estou falando. É só uma maneira, só em Cristo. Tá bom? Mas nós também não podemos ignorar que a palavra de Deus nos deixa muito claro, tanto aqui no capítulo 11 de Romanos, quanto em outros textos do Antigo Testamento, Isaías, Zacarias, Malaquias. Tá? Muito claro que Deus não se esqueceu de Israel. Ele não se esqueceu. Se Paulo não se esqueceu aqui, irmão, você viu como é que ele começa esse capítulo aqui? Paulo se esqueceu dos judeus? Não. Se Paulo não se esqueceu, muito menos Deus, irmão. E ele fala que o gemido dele era no Espírito Santo. Então quem que gerou isso em Paulo? É Paulo que incomodou a Deus, falou, olha Deus, não se esquece dos judeus. Não foi Paulo não, foi o Espírito Santo que lembrou Paulo. Tá vendo? Isso é uma teoria, é uma teologia sinistra, terrível, irmãos. Cuidado com ela. Cuidado. Sabe por quê? Porque vai acontecer, se
se a gente não tomar cuidado com essa doutrina da substituição, que vai acontecer que no capítulo 10, capítulo 11, principalmente no capítulo 11, ele vai falar que a gente pode cair no erro de se exaltar, se vangloriar. Né? Daí Paulo vai tratar com eles e falar assim, olha, vocês foram enxertados na oliveira, mas aqueles galhos que foram cortados, eles são naturais. Tudo isso veio para eles, as promessas, o culto, veio a lei, tudo veio para eles primeiro. Então, se eles que são natural disso, eles que deveriam ter aceitado a Cristo primeiro, e não aceitaram, então eles foram cortados. Mas depois eles vão ser, Deus é poderoso para reenxertá-los de volta. E se vocês que são, vocês não são da oliveira, vocês são de outra, vocês são da oliveira brava, lá do zambuzeiro. Vocês são daquela que nasce por si só. Se Deus foi lá e cortou lá do zambuzeiro e enxertou vocês na oliveira natural, quanto mais aqueles galhos que eram naturais, eles não podem ser reenxertados. Você compreende isso, irmão? Então é muito importante entender isso, irmão. Muito importante. Como seria fácil Paulo chegar assim, né, e falar assim, olha, irmãos, não dê atenção para os judaizantes, nem ouçam eles, nem recebam eles, tá? Só falasse assim. Mas não é esse o Espírito de Deus, irmão. O Senhor não nos quer só dar ordem, falar, não faça isso, não toque naquilo. Não. O Senhor nos ensina aqui nesses capítulos o porquê, onde está o erro desses judaizantes, irmão. Compreende? Onde está o problema aqui? Ele vai nos trazer clareza. E nós não podemos rejeitar a clareza, irmão. Nós não podemos só substituir por, não seja judaizante. É muito fácil eu chegar aqui para falar para vocês, olha, não assista canal messiânico, ou não, sei lá, qualquer coisa assim, sabe? Poderia falar assim. Não, irmãos, eu quero... eu não, né? O Espírito Santo quer mostrar isso para vocês. Na palavra de Deus. Nós paramos aqui no verso 7, né? Verso 7. Ele fala assim, porque nem todos são Israel, são israelitas. Que ele está dizendo o quê? Que a igreja é o Israel de Deus e acabou a nação de Israel. Agora Deus só tem uma nação espiritual, Deus não tem uma nação física. Será? E o que Deus fez em 1948, lá na nação física de Israel? Você acha que aquilo é obra de homens, irmãos? Você acha que aquilo é obra do diabo? Não é, irmão. O que Deus fez ali é algo maravilhoso, maravilhoso. Entende? Mas o que ele está dizendo aqui? Que o verdadeiro israelita, ou seja, não que nós somos israelitas, não é isso. O que ele está querendo dizer é que o israelita, aquele que é da carne, israelita, mas ele é filho da promessa de Abraão, que Deus fez a Abraão, ele é filho da promessa pela fé. Entende? É isso que ele está dizendo. Que se os gentios aceitaram a Cristo, os judeus também deveriam ter aceito. É isso que ele está dizendo aqui. Nem por serem descendência de Abraão, tá vendo? São todos filhos. E aqui filhos é teknon, é filhinho bebê, gerado de Deus, né? Então, não é porque eles são filhos de Abraão na carne, ou seja, que eles vieram da linhagem de Abraão, que eles são filhos de... que eles têm aquela descendência prometida, né? Que é a promessa de Abraão. Mas em Isaac será chamado tua descendência. Ou seja, Abraão teve 2 filhos, Isaac e Ismael, né? Ou seja, a descendência na carne de Ismael, por exemplo, é descendência de Abraão. Né? A descendência de Esaú é descendente de Abraão. É ou não é? E não é chamado sua descendência. Então ele está usando esse tipo, ele está mostrando, usando um tipo, uma sombra, né? Isaac e Ismael, para dizer que nem todos que são nascidos de Abraão são filhos da promessa. Porque Abraão é o pai da fé. Então, para você ser filho da fé, ou seja, filho de Abraão, você tem que crer. 8. Isto é, não são filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa. Ó, a promessa no singular, tá vendo? São contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho, o herdeiro, tá vendo? E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaac, nosso pai. Ou seja, então você tem
Isaac e Ismael, depois você tem daí o matrimônio de Isaac com Rebeca, que também representa, são todos sombra, irmãos, todos sombra dessa realidade que nós estamos vendo aqui. 11. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Irmãos, aqui que... Deixa eu até ver o horário aqui, porque é aqui que nós vamos se estender um pouco mais. Tá? Aqui que o negócio complica um pouco. Por que complica, irmãos? Porque nós temos 500 anos de doutrina calvinista. E eu tenho certeza que isso já apertou pelo menos um pouquinho o coração dos irmãos aí. O meu já apertou bastante, tá? Vou ser bem sincero para vocês. Esse texto já me judiou um pouco, vamos dizer assim, né? Já me apertou o coração, porque esse é o ponto máximo, talvez, da doutrina calvinista, né, Robert? Eu acho que esse texto aqui, né, é o, vamos dizer assim, o ponto forte deles, onde eles defendem, onde eles sustentam, é a coluna que sustenta a doutrina calvinista. Texto áureo. Mas vamos com calma agora, irmãos. É importante entender isso aqui. Talvez você se pergunte, né? Mas o que tem isso de prático para mim? Eu vou dizer para os irmãos, tem muito prático isso, irmãos. Porque se trata do teu relacionamento, do teu entendimento das coisas de Deus, da própria palavra de Deus, tá? É muito importante isso, irmão. Olha só. E ele vai falar o quê? O que ele está falando aqui, irmãos? Ele está falando... ele está falando daqueles filhos que nasceram, né? Ou seja, ele está falando de Jacó e Esaú, irmãos gêmeos, tá? Os irmãos se lembram disso, eles são irmãos, eram irmãos gêmeos, porém Esaú nasceu primeiro, né? E Jacó foi lá e agarrou o calcanhar do irmão, né? Pegou o calcanhar ali, porque ele queria nascer primeiro, olha só. Então ele vai usar essa tipologia, essa sombra para expressar algo tremendo aqui, irmão. Algo tremendo que particularmente eu acredito que foi muito mal interpretado nos últimos 500 anos, tá? E até antes disso. Daí ele fala assim, né? Vamos ler de novo. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, tá? Então, qual que é a doutrina calvinista, irmão? A doutrina que eu estou falando aqui é a chamada de predestinação, ou dupla predestinação, tá? Esse é um termo muito usado, dupla predestinação. O que significa isso? Significa que, a grosso modo, tá? Vou falar bem rápido aqui, sobre a doutrina calvinista, mas depois para a gente entrar no texto propriamente dito. Que funciona essa questão da dupla predestinação? Diz assim, por exemplo, que a Ana é uma eleita. A Ana, Deus elegeu ela antes dela nascer, que nem fala aqui, não tinha feito nada ainda. Então Deus foi lá e elegeu a Ana, falou, a Ana é eleita. Pronto. Aí Deus falou assim, não, o Antônio não. A Ana sim, o Antônio não. E por mais que a Ana faça, que ela não queira Deus vai mover céus e terra e um dia ela vai encontrar o Senhor e o Senhor vai transformar ela plenamente e tal. E o Antônio, mesmo que eu busque a Deus, mesmo que eu queira Deus, mesmo que eu deseje, eu estou lendo a palavra, eu quero. Não, mas para mim não. Entende? Por isso que a dupla predestinação, ela é predestinada à vida eterna e eu sou predestinado ao inferno, por exemplo. Tá? Claro que é só um exemplo. Amém, né? Eu também quero ir, viu, Ana? Não vai sozinha, não. Eu também quero ir. Mas, irmãos, a gente brinca, mas é sério, irmãos. É sério isso. É muito sério. Distorce o caráter de Deus. É isso que Deus está falando aqui? Que Deus, ele vai falar assim, né, que Deus amou Jacó e odiou Esaú. Mas não interessa, ele desconsiderou tudo o que aconteceu na vida deles. Então, como eles não tinham nem nascido ainda, Deus escolheu um, aborreceu o outro e acabou. E assim que foi e assim que é. É isso que o texto está dizendo? Não é bem assim. Não é bem assim. O que Deus definiu, o que Deus estabeleceu aqui,
É um modo de salvação. É um modo de salvação. Esse é o assunto, irmão. É o modo de salvação, que é pela graça. Não é pelos que eles fizeram de bom ou de mal. É o que o texto fala. Ó. Nem tendo feito bem ou mal. Tá vendo? Não é pelas obras. O que Paulo está dizendo aqui com outras palavras? Não por obras, para que ninguém se glorie. Tá vendo? O assunto continua sendo justificação pela fé. O problema de interpretar esse texto de outra maneira é que se esquece o que Paulo falou em 8 capítulos anteriores. Entende? Esse é o problema dessa interpretação. Hein? Você não pode esquecer o que Paulo falou em 8 capítulos anteriores. Ó, para que o propósito de Deus segundo a eleição ficasse firme, não por causa das obras, tá vendo? Está escrito aqui, irmãos. Mas por aquele que chama. Ah, porque Deus chamou a Ana e não chamou o Antônio. Não, irmão, não é isso não. Deus chama a Ana e Deus chamou o Antônio. Só que o Antônio resistiu e a Ana simplesmente recebeu a fé. Ela recebeu a fé, que foi dada por graça. É que nem aquela discussão que tem também entre calvinista e arminiano, né? O Efésios 2, 8, 9, né? Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Aí tem aquela briga. Mas o que é pela graça? É a salvação ou a fé? Irmãos, desculpa falar. Eu tenho que ser sincero com os irmãos. Eu acho essa uma discussão muito tola. Se é a fé ou se é a salvação. Uma coisa está ligada à outra, irmão. Eu digo para vocês claramente, irmão, sem sombra de dúvida, sem erro nenhum. A fé é pela graça e a salvação é pela graça. Ambos é pela graça. Nenhum dos dois é mérito do homem. Entende? Nenhum dos dois pode ser colocado obras para que ninguém se glorie, tá vendo? Nenhum dos dois, nem a fé e nem a salvação. Mas o que Deus estabeleceu? Isso está muito claro nos 8 capítulos que nós estudamos anteriores. Muito claro. Que a justificação é pela fé. E como isso é graça, ou seja, a salvação é graça e a fé é graça, então não vem de obras. Tá certo? É simplesmente que Deus te dá uma fé para que você creia nele, para que você olhe para ele. Entende, irmãos? Deus disponibiliza isso para todo ser humano. Todo ser humano tem essa oportunidade. Tá? Deus amou o mundo de tal maneira. Então, é somente isso. Eu até queria ler aqui com os irmãos aqui Deixa eu ver aqui. Olha, irmãos, aqui, se vocês olharem essa verso 11 aqui no comentários, 11, tá vendo? Olha o tamanho da anotação que tem ali. Irmãos, só esse trecho aqui dá para vocês estudarem umas 4 horas ali, pegando as referências que eu coloquei aqui, tá? Recomendo que façam isso, irmãos. Recomendo mesmo. Puxa as referências, tá certo? Ó, por exemplo, eu coloquei lá Esaú e Jacó. Onde é que está falando essa história de Esaú e Jacó? Tá vendo? Quando Paulo cita uma pessoa, cita alguém do Antigo Testamento, vai lá olhar lá para você ver. Para você entender o contexto. Você fala assim, pô, Antônio, mas então, poxa vida, mas você tem uma interpretação calvinista e agora tem a que você está falando aí. Então são só 2 interpretações. Onde está a base disso que eu estou falando? Que o que Paulo está falando aqui é o modo de salvação. Né? Ou seja, a soberania de Deus está onde? Está em quem ele determinou quem vai para o inferno e quem vai para o céu? Não, não é isso não, irmão. A soberania de Deus está assim, olha, eu quis salvar assim. Eu vou desconsiderar todas as suas boas obras. Eu vou jogar tudo no lixo, porque nada significam para mim, se você não crê no meu filho. É simples assim, irmão. É isso que Deus está falando aqui. Nos versos seguintes vocês vão ver como isso vai ficar claro. Olha só, mas eu vou pegar um pouco das referências aqui. Ó. Em Gênesis, não precisa abrir não, tá? Eu vou falar rápido, depois vocês abram em casa. Gênesis 25, 21 a 26. Ele vai falar ali nessa... ali, e depois, se não me engano, ali no... Eu vou abrir rapidinho aqui. É importante isso aqui, irmãos. É bem importante. Vamos abrir ali. Gênesis 27, quer ver?
Gênesis 25 vai falar do nascimento deles, né? Onde é que está aquela história de que eles não eram... Tal. Mas em Gênesis 27, irmãos, inclusive eu não anotei, quem tiver uma caneta pode até anotar. Gênesis 27, eu estava meditando essa madrugada em cima de Gênesis 27. Irmãos, é maravilhoso isso aqui, irmãos. É maravilhoso você entender isso aqui. Por que que Paulo usa esse exemplo? Por quê que ele usa esse exemplo? E pasmem você, ele não está citando Gênesis, tá? Ele está citando Malaquias 1. Nós vamos olhar também lá, Malaquias 1. Tá? Embora a gente consiga extrair olhando em Gênesis também. Mas em Gênesis 27 ele vai falar. Vocês vão ver lá que Isaac manda Esaú fazer um guisado. Né? Tá até aqui no subtítulo aqui, não. Fazer um guisado. Como assim? Eu vou resumir para vocês. Isaac já velhinho, ele estava praticamente cego já. Ele chama o filho dele, Esaú, e fala: Esaú, você é caçador, né? Vai lá e caça. Traz uma caça para mim. Vai atrás, corre atrás, caça uma caça boa lá, traz um animal lá, mata ele e pega e prepara um guisado bem gostoso, daquele jeito que eu gosto. Traz um guisado bem bonito para mim, bem gostoso, cheiroso, que eu vou comer, eu vou me alimentar dele. E depois que eu comer ele, eu vou te abençoar. Eu vou derramar minha bênção sobre você. Ou seja, irmãos, ele estava aquela bênção que seria a promessa. A promessa. Ou seja, a linhagem viria por Esaú. Compreende? E Jacó sabe o que significa Jacó, né? Enganador. Usurpador e enganador. E ele já tinha enganado seu irmão antes com aquela história da sopa de lentilha lá, né? Do prato de lentilha. Né? Já tinha feito isso. E ele vai fazer segunda vez agora. Então, primeiro ele tomou a promessa da primogenitura, né? Ou seja, o Esaú era mais velho, ele tinha direito, mas... Jacó amou o que Esaú desprezou. Essa que é a verdade. Isso é obra, irmão? Não, isso é fé. Isso não é obra, isso é fé. Tá vendo? Ele recebeu aquela graça. Uns podem desprezar a graça, outros recebem a graça, tá vendo? Isso não é obra, irmão. Isso é simplesmente aceitar aquilo que Deus está te mostrando. É você receber. Compreende? É só isso. Mas olha só que interessante. Aí, quando Esaú saiu para caçar, olha o que eu vou falar agora, irmão. Vocês lembram que nós falamos no começo dessas aulas aqui? Na segunda aula nós falamos sobre Caim e Abel. Vocês lembram por que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim? Vocês lembram que nós falamos um pouco disso? Que o que Caim ofereceu para Deus era o trabalho dos seus braços. Tentou se justificar diante de Deus pelo seu esforço. Abel não, Abel foi lá e pegou o melhor cordeiro que tinha, mas ele não fez nada, só foi lá, tirou lá e sacrificou para Deus. Agora Caim não, Caim trabalhou um ano inteiro talvez naquela lavoura lá, ou 6 meses, ou um ano, não sei. Se matou de trabalhar e foi lá e pegou o melhor. Eu vou impressionar a Deus agora, com as minhas obras. Tá vendo? Deus abominou aquilo. Deus abominou. E aceitou o de Abel. Isso acontece de novo aqui. De novo, irmão. Aí, o que Jacó fez? A mãe de Jacó, né? A Rebeca foi lá e falou assim: olha, filho, teu irmão foi lá pegar uma caça, ele vai trazer, vai preparar um prato para seu pai, e seu pai vai abençoar ele. Sabe o que você faz? Corre lá e pega lá do nosso rebanho, pega lá um cabrito. E cabrito, irmãos, tanto cabrito quanto cordeiro, cabrito é filho da cabra, né? E filho do bode, né? E o cordeiro é filho da ovelha, né? Então, mas tanto cabrito quanto cordeiro são ambos igualzinho, tá? Ele podia ser um sacrifício de cabrito ou de cordeiro. Tá no Antigo Testamento lá para oferecer a Deus pelos pecados, tudo aquilo lá, tá? Se você olhar lá nas outras referências do Antigo Testamento, digita lá no Bíblia Online, lá, cabrito. Você vai ver que onde fala cordeiro, fala cabrito também. Então, Deus aceitava cabrito também. Falou, vai lá, pega um cabrito, e você vai lá, mata ele e prepara o guisado para o seu pai. Bem gostoso. E depois, aí fala assim, mas meu irmão é peludo.
Como é que eu vou fazer? A hora que ele encostar em mim, meu pai não está enxergando, mas a hora que ele encostar em mim, ele vai perceber que eu sou liso aqui no braço e meu irmão é peludo. Eu falei, então sabe o que você faz? Você pega a pele desse cabrito e coloca. Lembra, irmãos? Aquela pele que Deus fez para Adão e Eva, lembra? Fala de cobertura. Dos seus pecados não me lembro mais. Cobertura do sangue do cordeiro, tá vendo? O sacrifício do cordeiro cobrindo. E Esaú estava fazendo o quê? Se esforçando o máximo para trazer a caça. Caçador diante de Deus. Lembra quem que era caçador diante de Deus aqui em Gênesis? Nimrod. Caçador diante de Deus é o que, ou seja, diante de Deus é em oposição a Deus. Ou seja, ele falou, eu vou construir uma cidade. Eu não quero nem saber o que Deus está falando. Eu vou construir uma cidade e vou colocar meu trono ao lado do Altíssimo. Era esse o coração de Nimrod. Tá vendo? É isso que as obras fazem, irmãos. Se não tiver com uma base, se não tiver bem assentada sobre a justificação pela fé. Compreende o assunto de Paulo? É isso que Paulo está falando, irmãos. Então Esaú foi lá e colocou lá o pele assim. E chegou lá, quando ele chegou diante do pai, o pai encostou. Ah, é meu filho Esaú mesmo. O que isso representa para nós na realidade, irmãos? A realidade do Espírito agora. Sabe o que é? Isaac está representando o pai. Jacó somos nós somos enganadores. Nós enganamos até nós mesmos, dizendo que podemos fazer isso, podemos fazer aquilo. Nós somos enganadores. Nós somos pecadores, compreende? Mas o cordeiro vem e cobre. E quando o pai vem, e ele não quer encontrar você e nem eu, irmão. Não é você e eu que o pai quer encontrar, sabia? Ele quer encontrar o filho dele em nós. E quando ele vem e toca assim, ó, pai vem, toca. Fala, é o meu filho. Esse é meu filho. Tá vendo? Esse é meu filho verdadeiro. Compreende, irmãos, a ideia? Então, é disso que Paulo está falando. Agora vamos lá olhar em Malaquias 1. Abra lá Malaquias 1. O último livro do Antigo Testamento, né? Irmãos, eu vi esse texto em Malaquias aqui, eu quase chorei de tanta alegria de ver esse texto, irmão. De ver como Paulo está citando esse texto aqui, irmãos. Ele está citando esse texto. Quer ver? Ó, vamos, só continuando ali o 12. Deixa a Malaquias aberta aí e olha na folhinha aí. Ó. Só para a gente complementar o entendimento aqui. Ó. O verso 12. Foi-lhe dito a ela, o maior servirá ao menor. Ou seja, Esaú, que era maior, Esaú era forte. Sabe o que fala de Jacó também naquele texto que a gente não leu, mas abriu lá, o 27? Sabe o que fala de Jacó? Que Jacó era um doméstico da tenda. Esaú era caçador, era lavrador. Quem que era lavrador? Caim, né? Lembra? Ou seja, tinha um monte de... Porque Jacó, humanamente falando, Isaac olhava humanamente falando e falou assim, ó, é claro que é Esaú. É dele, que ele é forte, ele é guerreiro, ele é lavrador, né? Devia ser mais fortão, né? Imagine, é que nem Saul e Davi, irmão. É a mesma ideia, Saul e Davi. Né? Aos olhos dos homens, nossa, olha que rei lindo que nós temos, Saul. E Davi não, baixinho, ninguém dava nada, foi lá e derrubou Golias, né? É a mesma ideia. Olha só, irmãos. Eu vou ler um pouco, vou fazer uma leitura meio rápida aqui pra gente ganhar tempo, mas é muito importante isso aqui, irmão. Peso da palavra de Deus, da palavra do Senhor contra Israel. Ou seja, Deus vai falar contra quem? Israel, tá? Pelo ministério de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos amaste? Ô irmãos, o Senhor está falando, eu amo vocês. Eles falam, mas que? Eles duvidaram do amor de Deus. Ou seja, Deus fala, eu te amo. Ele fala, quem que o Senhor me amou? Como que o Senhor me amou? Como? O Senhor tirou eles do Egito. Irmãos, quantas bênçãos para Israel. Profetas, como assim? Né? E eles duvidando do amor de Deus. Olha que absurdo. Em que nos amaste? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó. O Senhor está falando assim, vocês estão duvidando do meu amor, então vocês são Esaú, então. Tá vendo, irmão? E é isso que Paulo está falando. Que Israel rejeitou a primogenitura, irmãos.
Aí o Senhor se voltou para os gentios. Você entendeu a ideia aqui? O Senhor está falando assim, olha, ele amou Jacó e aborreceu Esaú. Não é assim que começa lá falando? O texto que nós lemos lá no verso 13, né, de Romanos. Amei Jacó e odiei Esaú. Né? Então que ele vai falar justamente disso. Ele vai falar assim, de onde que Paulo tirou esse ensino aqui? Desde o capítulo do verso 11, que vai até o verso 16. Malaquias 1, irmãos. Malaquias 1, vocês vão ver como isso é claro. Tá? Vocês vão ver isso. Então, quer dizer, o problema não estava com Deus que aborreceu e falou, não quero Esaú. Não foi esse o problema, não. Esaú era sombra do pecado que Deus vai denunciar aqui em Malaquias 1. Entendeu? A atitude de Esaú, ela refletia o problema de Israel aqui. Vocês vão ver isso aí, ó. Quer ver, ó? Quer ver? Vamos continuar lá, não. Ó, verso 2. Ó. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos amaste? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei Jacó e aborreci Esaú. E eu fiz dos seus montes uma assolação, e eu dei sua herança aos dragões do deserto. Ainda que Edom são os filhos de Esaú. É a linhagem física de Esaú, é da carne, filhos da carne, né? Os filhos de Esaú são chamados de Edom. A nação que foi gerada de Esaú é Edom, tá? Então está falando assim, ó, ainda que Edom diga, empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar lugares desertos. Ou seja, eles estão falando assim, olha, tem a tradução que fala assim, olha, o Senhor destruiu nossas cidades, lá, no nosso monte lá, nós tínhamos um monte lá. Eles estava bem seguro lá no monte deles lá. Aí o Senhor veio e destruiu tudo. Você destruiu? Então tá bom. Olha, tá vendo a posição diante de Deus, ou seja, contra Deus? Ele falou assim, o Senhor destruiu, tá bom, então nós vamos edificar de novo. Aí o Senhor está falando, ainda que vocês edifiquem de novo, eu vou destruir de novo. Tá vendo? É isso que Deus está falando aqui. Por quê? Por causa dessa postura diante de Deus. Em que o Senhor nos amou? Lembra Caim? Caim foi lá e matou Abel. Aí qual que foi a postura de Caim? Ele se arrependeu? Não. Ele não se arrependeu. Ele falou assim, o meu pecado é grande demais. Vou sair daqui, eu vou embora, vou sair da face de Deus. Irmãos, que arrogância. Cometer um pecado, vai diante de Deus de joelho, chora diante de Deus, fala, Senhor, me perdoa. Que história é essa de que meu pecado é grande? Não é, irmão. O sangue de Jesus cobre, ele pode cobrir até coisas terríveis. Chega diante de Deus, se humilha, se arrepende de verdade, irmão. Isso não é uma atitude boa diante de Deus, você pegar e sair da presença de Deus, fugir. Não é, irmão. Não é a atitude correta. Isso é arrogância diante de Deus. Tá vendo? Jacó reconheceu que era Jacó. O anjo, quando ele luta com Jacó, o anjo pergunta para ele assim, que a gente sabe que ali é uma teofania, é Cristo ali no Antigo Testamento, e ele está lutando, porque ele lutou com Deus e prevaleceu, né? Ele está lutando lá com ele, o anjo falou assim, qual que é seu nome? Ele fala, Jacó. Ou seja, ele está falando, eu sou um enganador. Tá vendo? Ele falou, porém, o teu nome agora vai ser Israel, príncipe. Ô, irmão, tá vendo? Reconheceu que é Jacó? Você é um Jacó? Eu sou um Jacó, irmão. Eu sou enganador. Enganei muita gente. Eu enganei a mim mesmo. Eu sou enganador. Mas o Senhor olha para nós e fala, não, vocês não são Jacó, vocês são Israel. Porque quando eu passo a mão no seu braço aqui, eu estou sentindo meu filho. Quando eu olho para você, eu vejo o sangue do meu filho. Tá vendo, irmão? Essa é a base da nossa fé, a justificação pela fé. Ainda que Edom diga, empobrecidos somos, porém tornemos a edificar os lugares desertos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão e eu destruirei e lhes chamarão termo de impiedade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Opa, se eu estou dizendo aqui que Israel é Edom aqui nessa profecia, porque é contra Israel, lembra que o primeiro versículo fala contra Israel? Então está dizendo que Deus se irou contra Israel para sempre. Muito cuidado nessa leitura. Ó, lhes chamarão. Eu peguei em várias traduções, irmãos, para entender isso melhor, para olhar para esse texto e entender bem. Lhes chamarão, não está dizendo que Deus está falando isso deles. Está dizendo que toda a terra vai olhar para Israel e falar, vocês são um povo maldito. Vocês mataram o Filho de Deus.
Vocês estão esparramados aí pela terra toda, aí vocês foram jogados pelas nações aí. Hitler está passando o rolo em vocês aí, está passando a faca em vocês. Hitler e todo mundo aí. Stalin, todo mundo perseguiu vocês aí. Bem feito, vocês merecem. As nações falam isso para Israel. E não sou eu que estou dizendo não, tá, irmãos? Por favor, não entendeu errado. As nações disseram isso para Israel. Vocês merecem, vocês estão tendo todos os sofrimentos que vocês merecem. Tá vendo? E Deus está falando, vocês vão ser reputados assim pelas nações. Vão olhar para vocês com esse desprezo. Tá vendo? E Deus começou o texto falando, eu vos amei. Olha o coração de Deus, irmão. É totalmente o contrário. Lhes chamarão termo de impiedade. Essa palavra impiedade, irmãos, olha como eu tenho estudado essa palavra esses dias. Eu queria compartilhar com vocês sobre essa palavra aqui uma hora, mas não vai ser agora que não vai dar tempo. Mas essa palavra impiedade fala de irreverência. Irreverência. Uma pessoa que não é reverente a Deus. Irreverência. Duas coisas que levaram o homem à ruína. Capítulo 1, verso 18 de Romanos. Lá fala, impiedade e injustiça. Sabe o que significa isso? Irreverência e insubordinação. Desobediência. Irreverência e insubordinação. Uma coisa leva a outra. A pessoa que não dá a devida glória a Deus, que não reverencia Deus como Deus, que não olha para Deus como Salvador, que não olha para Deus como Redentor, que não olha para Deus, que não olha para Deus, essa pessoa fatalmente irá desobedecê-lo. Compreende a ideia? Então ele está falando assim, olha, vocês estão aí, Israel, passando por tudo isso aí porque vocês desobedeceram a Deus. Vocês são irreverentes, vocês são insubordinados, vocês não receberam o Filho de Deus. E não aconteceu isso, irmãos? Malaquias está falando isso antes. E os vossos olhos verão e direis, o Senhor seja engrandecido desde os termos de Israel. O filho honrará o pai, e o servo, o Senhor. O filho honra o pai, né? Quem é filho, o que tem? Presta honra ao pai, ou seja, respeito ao pai. Né? Como filho. E o servo, o que o servo faz? Ele tem que obedecer ao seu senhor. Tá vendo, irmãos? Você viu o assunto aqui? Irreverência e insubordinação. Tá vendo? Eles estão falando, vocês estão dizendo que vocês são filhos de Deus. Vocês são filhos de Deus, Deus para vocês é pai, Deus para vocês é Senhor. Mas como assim se Deus é pai e Deus é Senhor? Se vocês não me ouvem, se vocês não me respeitam e se vocês não me obedecem? Você entendeu o ponto aqui? O filho honrará o pai e o servo o seu senhor. E se eu sou seu pai, onde está a minha honra? E se sou senhor, se eu sou seu senhor, onde é que está o meu temor? Você não me obedece? Você não me honra, você não me obedece? Diz o Senhor dos Exércitos, ó sacerdotes, viu? Tá vendo? Malaquias falando para os sacerdotes, irmão. Ou seja, Deus chamando Israel de Esaú. Compreendeu aqui? O que Paulo está falando aqui? Que desprezais o meu nome, dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, dizeis, em que havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Irmãos, Jesus entrou no templo e viu essa cena. Ele entrou no templo e viu os judeus desprezando o sacrifício do Senhor, com aqueles animais que eram comprados, assim, a pessoa nem olhava para ver se era... Irmãos, qual que era o problema do judeu oferecer um cordeiro com defeito, um cordeiro cego, por exemplo? Não vai morrer mesmo? Qual que é o problema? O problema, sabe o que é, irmão? Porque ele não representa Cristo. Cristo foi levado como um cordeiro ao matadouro, inocente, puro, sem mancha, entende a questão, irmão? Você viu como a questão é justificação pela fé? É isso, eles estão fazendo mecanicamente, eu indo lá no templo e oferecendo aquilo lá, mas eles não estão compreendendo o que Deus quer ensinar para eles. Irmão, se Cristo veio, olha o que eu vou dizer, é muito forte, irmãos, pensem nisso. Se Cristo veio aqui nessa terra para substituir uma aliança por outra, ou seja, para mudar o jeito, né? Agora não é mais cordeiro, a gente não tem mais que matar cordeiro, agora a gente vai lá no sangue de Jesus. Se o objetivo de Jesus era só mudar isso, mudar o jeito, né? Agora não é mais cordeiro, agora é o sangue de... Não, até Jesus era o cordeiro, né?
Irmãos, eu digo para vocês, não era o cordeiro lá, nunca foi, irmãos. Sempre foi Cristo. É que aquilo foi um jeito que Deus estabeleceu para apontar para Cristo, entendeu? Para que eles vissem, ainda que não vissem claramente, mas pela sombra eles vissem a realidade. Entende? Foi isso que Deus está falando desde Adão e Eva, irmão. Desde Adão e Eva. Olhem para o cordeiro, olhem para o... Ah, não chegou ainda. Então desejem ele. Compreende? Olhem para o Filho de Deus, esperem o Filho de Deus. Anseiam o Filho de Deus. Como aquele ancião que viu, que falou assim, olha, agora meus olhos viram o Salvador, então agora eu posso morrer em paz. Está vendo? É esse o coração que Deus queria deles. E eles estavam desprezando isso, irmão. Aí aqui no texto vai dizer, olha só, o verso 8 aqui de Malaquias. Porque quando trazeis animais cegos para sacrificardes, não faz mal? E quando ofereceis o coxo e o enfermo, não faz mal? Ora, apresenta-o ao teu príncipe. Terá ele agrado de ti? Se você oferecer para as autoridades da terra um negócio desse, eles vão se agradar de você? Quanto mais a autoridade do céu. Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, qual que é o assunto aqui, irmãos? A maneira com que Deus aceita o homem. Não é de qualquer jeito, é no seu Filho. Se esforce para ser aceito de Deus e você vai ter um grande não do Senhor. Não trabalhe, não se esforce. Chegue diante de Deus pelo sangue do Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, e você vai ser aceito. Aí sim, aí você está preparado, você pode então receber o Espírito Santo de Deus e daí sim fazer as obras de Deus, mas não você, é Ele fazendo em você. É a vida do Filho de Deus em você. Por isso que a glória nunca vai ser sua e nem minha. Amém. Irmãos, esse assunto é importantíssimo. É disso que Paulo está tratando aqui. Ó, eu só vou concluir aqui, irmão, já deu a hora, né? Desculpa, irmão. Eu vou concluir aqui já, tá? Mas é bem importante isso aqui, eu não posso deixar isso aqui na metade, mas 5 minutinhos já concluo. O verso 14. O que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Ou seja, Deus fazendo acepção de pessoas? Não, não. É Deus falando assim, olha, eu vou salvar do jeito que eu quiser. É isso que Deus está falando. Eu estabeleço a regra, não sei se é a palavra boa, mas né, agora vamos usar didaticamente aqui. Eu estabeleço o modo de salvação aqui. E você não tem nada com isso. Eu quero salvar o homem assim, não pelo que ele faz de bom. Não pelas habilidades que ele tem. Assim, pois, isso não depende de quem quer, nem de quem corre. Ou seja, habilidades, quem quer, ou seja, pela vontade do homem de querer fazer o bem. E nem pelo que corre, ou seja, pela habilidade que ele tem. Esaú corria diante de Deus, ele era caçador, ele era trabalhador, ele tinha muitas habilidades. Mas de Deus que se compadece. Irmãos, até aqui. Eu queria ter chegado até o verso 24, mas não foi possível. Os irmãos veem como é denso, né, o assunto. O assunto é denso.